Olá, queridíssimos e queridíssimas escribas, como é que vocês estão? Como é que foi de semana passada para cá? Leram muito Clarice? Olha, Clarice, dá para a gente ler o resto da vida e não acaba, né? Ela escreveu muitos contos, muitas crônicas, poemas também. É uma vida riquíssima literária dessa nossa escritora. E hoje a gente vai sair de Recife, fomos para Rio de Janeiro com Clarice, depois vamos agora para as Minas Gerais. As Minas Gerais de Milton Nascimento, lá com Coração de Estudante, e da nossa Adélia Prado. Adélia Prado, essa escritora mineira, né, que ela começou a vida literária dela aos 40 anos, com um livro chamado Bagagem. Ela foi descoberta por Carlos Drummond de Andrade, outro grande poeta que influenciou muito a vida dela. E tem vários detalhes da vida, né, da biografia, tanto pessoal quanto literária, a ambiência de Adélia, nesse livro, Os Cadernos de Literatura, do Instituto Moreira Salles, que é belíssimo, fotografia, etc. Vale muito a pena. A gente vai falar na próxima aula esse detalhe de mergulhar na vida do autor, né, para a gente entender na cidade do autor, na ambiência do autor, até para a gente absorver melhor o livro que a gente está estudando. E hoje a gente vai estudar um pouco, falar um pouco sobre esse livro. É uma prosa poética de Adélia, O Homem da Mão Seca, ela que é conhecida mais como poeta, mas que nos traz vários detalhes da sua criação, certo? Do seu fazer criativo, e que eu identifico como uma autobioficção. Por que eu identifico como uma autobioficção? Que a gente trabalhou semana passada, na Hora da Estrela, com Clarice Lispector, e também no módulo de Portugal, com Fernando Pessoa e o livro do Desassossego. É um conceito, como eu já falei para vocês, que eu utilizei na minha tese de doutorado lá da PUC, em escrita criativa, que é uma camada intermediária entre a autobiografia e a autoficção. A autobioficção seria esse interstício, essa camada intermediária híbrida, em que navegam detalhes, fatos da vida real para a vida ficcional e vice-versa, né? Esse trânsito entre essas camadas. Por que eu digo que é uma autobioficção? Adélia era professora, certo? Casou-se, teve 5 filhos, mora ainda no interior de Minas, numa cidadezinha chamada Divinópolis, e a personagem principal do Homem da Mão Seca é uma dona de casa, mãe de 5 filhos, que mora numa cidadezinha pequena do interior de Minas e escreve seus cadernos de poéticas, né? Antônia. Então, a Adélia está muito nesse texto, ela está muito presente, a biografia dela está muito presente nesse texto e que é, ao mesmo tempo, ficção. Então, a gente vai analisar alguns detalhes da técnica de Adélia, utilizando esse conceito de autobioficção e alguns outros detalhes técnicos que também a gente traz à tona, como eu falei para vocês. A nossa proposta é retirar, extrair dos próprios textos literários, poéticos, as técnicas dos escritores, que a gente encontra também, e muito bem, nos manuais de escrita criativa que a gente tem maravilhosos no nosso Brasil. Então, Antônia, ela escreve nesses cadernos, certo? Ela compartilha a poética dela nesses cadernos, e a gente nota alguns detalhes, além da autobioficção, a gente nota alguns detalhes. Por exemplo, ela escreve de uma maneira muito didática, talvez porque a Adélia tenha sido professora de colégio assim para crianças, assim, adolescentes. Ela fecha as passagens, fecha os conceitos daquelas passagens para poder passar para o outro capítulo, o outro parágrafo. Então, ela tem sempre esse costume de fechar a passagem anterior, né, fechar aquele capítulo para poder, os conceitos daquele capítulo para ir para o próximo capítulo. E também um personagem, no caso, a filha dela, de Antônia, Clara, falando dentro da fala de Antônia, né? Como se fossem aquelas bonecas russas, as mamuscas, não sei se vocês conhecem, são aquelas bonequinhas que você vai abrindo e vai tirando bonecas menores, até chegar a uma mínimazinha, bem pequenininha. Essa é a sensação que eu tenho quando eu percebo na leitura
do texto de Adélia. Por exemplo, a gente tem esse trecho aqui que é: sobra para nós uma única ação boa, aceitar livremente a vontade que assim dispôs a criação, não é? Recusá-la é ter culpa real. Por que o sofrimento de Jesus? E de que Deus me salva? De si próprio, para não se perder. Clara irritou-se comigo. Eu falei essas coisas? Não entendo elas mais não. Só entendo na hora em que o pensamento veio. Falei que tinha medo de ficar doida da cabeça e ela disse que vantagem, loucura, para fugir da culpa. Mais fácil mesmo. Então vocês percebam a voz de Clara dentro da voz de Antônia, como se fossem aquelas bonecas russas, as mamuscas, como eu falei para vocês. E tem um detalhe aqui nesse trecho do Homem da Mão Seca que se remete a um espetáculo que Fernanda Montenegro, ela produziu e ela atuou, um monólogo chamado Dona Doida, que é mais uma coincidência com Clarice, no sentido que lá a gente teve aquele filme da Susana Amaral, em que Fernanda Montenegro era a cartomante, e aqui Fernanda Montenegro é a protagonista desse espetáculo, que é baseado em Antônia, do Homem da Mão Seca. Essa personagem, essa doida da cabeça, poética, né, que a Fernanda Montenegro selecionou vários trechos para montar esse espetáculo. Então, a gente vai terminar a aula de hoje falando novamente de algumas frases emblemáticas que daria para escrever um romance, uma novela, um conto, né, um poema, e que a gente encontra lá no Homem da Mão Seca e que a gente vai utilizar no nosso exercício de desbloqueio na próxima aula, na próxima semana. Por exemplo, é preciso necessidade para as coisas acontecerem. Pedir é reconhecer pobreza. O que me comanda não gosta de divisões. Tudo havia passado, porque nada passa. É agora que tudo é. Então, essas frases, prestem atenção, que na próxima semana a gente vai falar novamente delas, né, para o nosso exercício de desbloqueio. Então, aguardo vocês lá. Um abraço bem grande.